Olá, hoje eu vou falar para pequenos microempreendedores, para pessoas que querem empreender, para o dono de casa, a dona de casa, para aquele que é assalariado, mas que quer se organizar financeiramente. Então hoje eu vou falar sobre planejamento. Eu vou falar também com um planejamento para empresas, um planejamento estratégico, mas hoje a minha ideia aqui é colocar a coisa mais simples possível para que a pessoa que nunca fez um planejamento, que nunca se planejou para nada, nunca fez planejamento para uma realização de um sonho futuro, de uma viagem, da sua empresa, um planejamento de crescimento profissional, para quem nunca fez, hoje, aceitar o desafio de começar a fazer o seu planejamento. Então, a minha ideia aqui é colocar o planejamento de forma muito simples, muito fácil, para que você, a partir de hoje, possa dizer, eu vou me planejar. Nós usamos muito a palavra, eu me planejei para isso e não deu certo, eu me planejei para essa viagem e deu tudo errado, eu me planejei, enfim, a gente fala o planejamento como algo que a gente pensou, né, de qualquer forma e não deu certo. Mas só que esse planejamento que as pessoas falam tanto, não é um planejamento que vai no papel, não é um planejamento que as pessoas colocam ele passo a passo. Então, o que é planejar? Planejar não é só você pensar na sua cabeça e, eu planejei isso. Não, isso não é um planejamento, né? Planejamento, gente, é uma ferramenta de gestão responsável por mapear o caminho para atingir objetivos. Presta bem atenção. É mapear. O que é mapear? É você mostrar ponto a ponto aquele caminho que você precisa para você alcançar o seu objetivo. Ele funciona como uma espécie de roteiro que determina onde você ou seu negócio estão, onde quer chegar e as ações necessárias para ter sucesso na jornada. O que eu quero colocar aqui, né? O que você precisa entender com isso aqui? Você precisa entender que para você chegar a algum lugar, a primeira coisa é você saber onde você está. Você, para traçar um caminho, uma estrada, você só consegue traçar se você souber o local que você está e o local que você quer ir. Então, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, na sua empresa, para você fazer um planejamento, você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Vamos imaginar que você não é nem empresário, mas você quer fazer um planejamento de uma viagem sua. Então, você, se vai de carro, você precisa saber para onde você vai e precisa saber de onde você vai sair. Para saber quanto você vai gastar de combustível, o tempo que você vai gastar, se seu carro vai dar conta, se tem que trocar pneu, quanto que vai gastar de combustível, quantas horas você vai passar dirigindo, se você tem que parar, onde é que tem parada, quanto você gasta de alimentação, você entende? Isso é um planejamento, certo? Mas você precisou saber onde você estava e para onde você ia. E aí você começa a planejar quantos dias você vai passar lá, quantos dias você vai passar na estrada, onde você vai ficar, quanto que você vai gastar, quanto que você pode gastar. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Então, para a empresa é a mesma coisa. Para a vida pessoal também é dessa forma que você faz um planejamento. Então, o planejamento ou planejamento estratégico, se for pensar em pessoa jurídica e empresa, também é um mapeamento da situação atual da sua empresa, quais são os pontos fortes e fracos. Ou seja, nessa viagem, qual é o ponto forte da sua viagem? O ponto forte é que eu vou fazer uma realização dos meus sonhos, que eu sempre quis, eu gosto de viajar, é o meu ponto forte. Qual é o ponto fraco? Eu não gosto de dirigir, vou de carro. Você entende? E você tem que começar a saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Como a empresa está posicionada no mercado, ou como você está posicionado, a que ameaças ela está exposta, quais as oportunidades ela tem à disposição e não está usufruindo, ou ainda, quais as oportunidades e ameaças podem surgir no futuro e como a empresa deve se preparar. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que mostra exatamente como você verificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Existe um vídeo aqui só falando desse detalhe. Mas o que é em linhas bem simples? Você tem que saber
o que é o ponto forte e o ponto fraco. O ponto fraco, Cláudia, da minha viagem é que eu não tenho dinheiro. Pode ser seu ponto fraco. Então, o que é que eu vou fazer para ter esse dinheiro? Para reverter esse ponto hoje que é fraco no ponto forte. Você entende? Quando você detecta o ponto forte e o ponto fraco, é no intuito de fazer todos estarem te favorecendo naquilo que você quer fazer. Então, o que é forte, que permaneça forte, o que é fraco, que você venha fortalecer para te ajudar nessa conquista. Então, a finalidade de detectar o ponto fraco é exatamente fortalecê-lo. Né? Então, se é financeiramente, o que eu vou fazer para que eu tenha esse dinheiro? É porque eu não tenho tempo para ir. A princípio, eu não tenho férias. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer para que eu tenha direito a essas férias? Então, é o meu ponto fraco. Eu tenho dinheiro, tenho um carro, tenho tudo, mas eu não tenho tempo para ir. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me planejar para que esse tempo, né, venha se tornar realidade para essas férias para mim? Então, quando você vai detectando isso, você vai traçando o seu planejamento. Então, você já percebeu, primeiro, onde é que você está, seu estado atual, a sua empresa, como que ela está hoje, se for para a empresa, e como que você quer deixar a empresa. Já sabe onde você está e onde você quer ir. Segundo, qual é o ponto fraco da sua empresa? Qual é o ponto forte da sua empresa? O ponto forte é que está num local muito visível. É um local, um ponto muito bom onde eu estou. Qual é o meu ponto fraco? A mercadoria que eu tenho não está sendo bem vista, o pessoal não está gostando. Então, qual é o ponto fraco? A mercadoria. O que é que tem que fazer? Mudar. Se o meu público é aquele público ali e ele não está gostando daquela mercadoria, então a mercadoria é o meu ponto fraco, então eu tenho que fazer uma forma de vender essa mercadoria de forma que eu venha colocar uma outra mercadoria que eles gostem. Você entende? Você vai fortalecendo, você vai trocando o ponto fraco e fortalecendo para que vire um ponto forte. Assim é no planejamento estratégico. Responder a estas e outras perguntas faz parte do planejamento estratégico e precisa vir antes de pensar em futuro e qualquer plano de ação. Afinal, é difícil chegar a algum lugar efetivamente sem saber o seu ponto de partida. O planejamento estratégico é como um guia que conduz a empresa ou você, que é pessoa física, ao atingimento de objetivos de longo prazo, como também de médio prazo e até de curto prazo. O que não dá mais para viver hoje é deixando a vida me levar, e sem planejamento nenhum. Quando você se planeja, você já viu o pessoal falar assim, eu planejei meu dia, rendeu. Meu dia rendeu porque eu me planejei. Tudo que você se planeja, a probabilidade de ter um retorno muito maior é muito grande. Ou seja, o tempo, você usa melhor o seu tempo. Quando você faz isso em relação ao dinheiro, o planejamento, você usa de forma bem mais interessante o seu dinheiro, você usa de forma melhor, você planeja seu lucro, você planeja seus ganhos, você planeja o pagamento das suas contas. Então, quando tem planejamento, a coisa flui. Então, muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, né, num ditado bem popular. Por quê? Porque nós não tínhamos planejamento. A gente foi agindo de acordo com que as coisas foram acontecendo, sem ter tempo para pensar, para refletir, sem imaginar o que eu quero, o que eu não quero, qual é o meu ponto forte, meu ponto fraco. E aí a gente vai se deixando levar e muitas vezes a gente vai parar no lugar que a gente menos queria estar. Todo gestor que deseja ver sua empresa prosperar deverá investir em planejamento. Existe uma máxima no meio empresarial que diz o seguinte: quem não planeja seu sucesso está planejando o fracasso. O fato de você não ter um planejamento para o sucesso não significa dizer que não tem um planejamento por trás disso, você entendeu? Porque quando você deixa de planejar o seu sucesso, o plano que está indo em prática é o plano que te leva ao fracasso. É o plano deixa a vida me levar. Então esse acaba sendo um planejamento errôneo. Ou seja, é aquele planejamento que você não tem controle sobre ele que te dá um resultado que não é o que você quer, com certeza. Por mais que a frase pareça um pouco redundante, ela nos traz uma verdade clara e fácil de ser encontrada em muitos negócios brasileiros.
Empresas e gestores que não conseguem planejar estrategicamente fracassam antes mesmo de terem a oportunidade de disputar um lugar no mercado. Então, hoje, a maior causa de empresas falindo, de empresas fechando, a maioria das empresas fecham até o segundo ano, é exatamente por falta de um planejamento. Por falta de um planejamento, então as pessoas não têm uma previsibilidade de nada, nem de financeiro, não conhece o seu público, e a mesma coisa para a pessoa física. Você às vezes tem um emprego e você gasta mais do que você tem condições, porque você acaba não fazendo controle do que entra, do que sai, do que é prioridade, do que não é. Você não tem visão futurista, então tudo isso te leva a lugares que traz sofrimento no final. Primeira coisa, comece fazendo o histórico da situação atual. Isso aí você precisa fazer como primeira coisa. Responda a seguinte pergunta: onde quero chegar? Para onde você quer ir? Após essas respostas, faça a pergunta seguinte: o que preciso fazer para chegar lá? E aí entra o seu plano de ação. Aqui inicia-se o plano de metas. Descrever de forma detalhada tudo o que você precisa fazer, tudo o que precisa ser feito, passo a passo. Não esqueça de colocar formas de avaliar se as metas estão sendo cumpridas. Você tem que avaliar, você tem que estar olhando se verdadeiramente você está cumprindo com aquilo que você se planejou para fazer. E aí é colocar em prática. Né? Eu coloco aqui vários slides de pessoas fazendo o seu plano de ação numa cartoline e vai colocando esses papelzinhos adesivos com as metas e vai fazendo, colando. Você pode fazer no computador, você pode criar gráficos mês a mês ou gráficos semanalmente. O Excel faz isso. Quer dizer, existe na internet planilhas prontas também para isso, de graça. Usar essa agenda, né, para se planejar o que eu vou sempre planejar a agenda um dia antes, no dia de amanhã o que eu vou fazer, amanhã quais são as prioridades, por onde eu vou começar, o que é mais urgente. Então você ir fazendo por listas de prioridades, então analisando, pegar aquilo que você fez, avaliar se o que você fez no dia anterior foi produtivo como você esperava, se teve alguma coisa que você acha que você poderia ter feito diferente para ter uma produtividade melhor. Então, se conversou com as pessoas que você precisava conversar, para que você tivesse mais conhecimento para tomar decisões. E aí é questão de organização, gente. Planejar é isso. Eu tinha um professor meu, na época do doutorado, que ele dizia o seguinte: Cláudia, nem que seja num pedaço de papel higiênico, mas anote. Nunca confie na sua mente. Sempre tenha tudo anotado. Até para que você possa depois voltar e avaliar. Porque se você não tem avaliação, você nunca vai saber se o que você fez foi o melhor, se poderia ter feito melhor. Então é isso, é como uma viagem. Você não sai para fazer uma viagem de carro grande sem você ter um mapa. Senão você vai ficar gastando combustível à toa, de repente você pode quebrar seu carro por ter ido no caminho errado, e assim é a vida. Por isso que às vezes a gente dá tanta cabeçada, nos quebramos todos, por quê? Por falta de planejamento. Né? Então, planejar é o dia a dia. Não é uma coisa que você faz hoje, daqui um mês eu volto, não. É uma postura. O planejar, ele é diário. Ele é diário, tem que ser uma rotina de vida. Isso tem que entrar do jeito que você amanhece o dia, que vai escovar o dente, que vai tomar banho. Isso tem que ser rotina também na sua vida, essa organização. Seja com agenda, seja com caderninho, seja com agenda eletrônica, seja, sabe, no tablet, seja como for. Mas nem seja como o meu orientador dizia, com um pedaço de papel higiênico. Mas tenha tudo anotado de forma que você possa se organizar e que você possa ser mais previsível no seu dia a dia, para não ser pego de surpresa. Se você não é inscrito nesse canal, peço com muito amor e carinho, se inscreva, nos ajude a crescer para que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo que nós colocamos aqui com tanto carinho e com tanto estudo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.